Gente, hoje nós vamos falar sobre redação, né? Eu havia combinado com vocês de dar essa aula, né? E nunca que dava certo, agora hoje deu certo. Então, nós vamos começar falando sobre a redação do Enem. O que é a redação do Enem? É um texto dissertativo argumentativo, né? Onde são avaliadas 5 competências que eu comentei com vocês na sala de aula, né? Sobre essas 5 competências. E vocês devem respeitar essas competências para poder fazer essa redação. Olha, para poder construir o texto, primeiramente você tem que compreender o tema, entender o tema. Né? É muito importante compreender o que a redação no Enem, o que ela quer de nós. Então, a primeira coisa que vocês devem se preocupar é ler os textos base, né? E se preocuparem com o tema da redação. Geralmente vem 2, 3, até 4 textos sobre o tema, com visões diferentes, tá? Olha, e é um texto, né? Vocês vão escrever um texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo, ele exige que você crie uma tese, uma ideia principal, né? Que você irá defender através dos argumentos, né? Que vão ser desenvolvidos para provar a tese que foi apresentada lá na introdução. E depois, nesse texto, tem que ter uma conclusão, tá? Por que tem que ter uma conclusão? Para fechar o texto. Essa conclusão deve propor uma intervenção para a solução, né? Para solucionar a questão social que foi colocada em pauta lá no Enem. Tá? Então, o texto dissertativo argumentativo, ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Olha, gente, então vocês têm que compreender o tema primeiro, né? Depois que você compreender o tema, então nós vamos ver o que é pedido lá na redação. Todos os anos, né, a gente tem a seguinte proposta: a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema, né, que vai ser falado, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Isso aqui é importantíssimo, viu? Selecione, organize, relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Vocês fizeram aí várias atividades sobre coerência e sobre coesão. O que é a coesão? A coesão é a ligação de uma frase com a outra, né, evitando a repetição. E o que é a coerência? O sentido do texto. Gente, isso aqui é importante, ó. Selecione, organize, relacione. Então, você tem que fazer isso aqui antes de começar a escrever. Você tem que se organizar. Antes de você escrever o seu texto, você primeiro vai fazer um rascunho. Qual que vai ser a sua tese? Isso aí você tem que colocar antes de qualquer coisa, né? Então, coloca lá, qual que vai ser a minha tese? Quais serão os meus argumentos? O que eu posso colocar na minha proposta de intervenção? Isso é muito importante. Quando você organiza o texto antes, o seu texto fica bom, né? Por quê? Porque você planejou. É preciso planejar o texto primeiro, para depois escrever, tá? Então, muitos alunos têm preguiça, né? E já acham que tem que fazer o texto de uma vez, já vai para o rascunho do texto de uma vez. Não. Primeiro faz o planejamento. Depois que você fizer o planejamento, aí você vai construir o texto. Vai construir o rascunho do texto, tá? Então, aí tem, né, lá na prova,
a partir da leitura dos textos motivadores, né? E com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Gente, isso aqui é muito importante. Você vai ter que colocar no seu texto marcas de autoria, né? Que evidencie que seu texto apresenta ideias que vão além das ideias previsíveis. Então, você tem que colocar no seu texto um repertório diferente, né? Ligar o tema com outras áreas do conhecimento. Isso faz parte de uma competência que vale 200 pontos. E ela é muito valorizada. Então, tem gente assim que gosta de fazer uma citação. Olha, gente, no máximo 2 citações no texto. Não precisa mais do que isso. Por quê? Porque senão o seu texto, você vai perder pontos. Por quê? Porque o seu texto não vai ter marcas de autoria, tá? Então, é importante demais a gente escrever, relacionar com assuntos da atualidade, relacionar com o filme, né? E seu repertório sociocultural produtivo. Mas como que eu ponho isso? Onde que eu vou colocar isso? Primeiro você vai ler a proposta da redação, né? Depois que você leu a proposta, aí você analisou o tema, você vai fazer o planejamento. E lá nesse planejamento você coloca o repertório sociocultural produtivo. Eu vou citar uma série, que eu achei que essa série tem tudo a ver com o assunto. Ou lá na série aparece alguma coisa que está relacionada ao tema. Então, eu vou colocar essa série como repertório sociocultural produtivo. Eu li um livro. Eu vou colocar também como repertório sociocultural produtivo. Então, você tem que organizar isso primeiro, né? Para depois colocar. E tem gente que acha que tem que colocar. E às vezes o que a pessoa coloca não tem nada a ver com o tema tratado. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Gente, o que é dissertar? É expor, apresentar fatos e ideias. Argumentar, apresentar e sustentar um ponto de vista acerca de um tema. Olha aí o exemplo, ó. A intolerância religiosa inclui desprezo, preconceito ou perseguição de um indivíduo devido à sua crença. Essa intolerância tem se mostrado cada vez mais presente à medida que se ampliam os canais de denúncia e discussão sobre o tema nos meios de comunicação. Olha aí, então, aqui, né, eu tenho uma parte de um texto dissertativo argumentativo. Vocês podem notar que não tem a presença da primeira pessoa do singular. Evitar, viu, gente, colocar a primeira pessoa do singular. Do plural você pode até colocar, mas do singular não coloque. Olha, escrita formal, né? Modalidade de escrita formal da língua portuguesa. O que é isso? De acordo com as regras gramaticais. Acentuação, ortografia, que eu escrevi errado aqui, regência, concordância, pontuação e o registro formal, né? Sem marcas de oralidade e coloquialidade, por exemplo. Eu não posso usar o agente. A gente pensa, não posso usar na minha redação do Enem. Por que eu não posso usar? Porque a gente faz parte da linguagem coloquial, da coloquialidade, né? Da oralidade. Então, eu devo evitar esse tipo de linguagem na minha redação. Gírias, tá? Legal, a palavra legal é uma gíria, então nós não podemos usar na redação do Enem, viu? Aí, depois que você vai selecionar, o que é isso, não é? O que é selecionar? São fatos, ideias menos previsíveis, ideias mais originais, igual eu falei com vocês, falar sobre um filme, sobre um livro relacionando com o tema, usar outras áreas do conhecimento, a literatura, por exemplo, né? A literatura é muito rica, a arte, viu? Então é muito importante você relacionar com a história, né? A história, filosofia. Olha, gente, aulas de filosofia, de sociologia, elas são de suma importância para a redação do Enem. Valorizem essas aulas. Leiam muito. A pessoa que escreve bem, ela lê muito, tá? Então, leiam.
Peguem textos nota 1000, leiam esses textos. Nós vamos analisar hoje um texto nota 1000. O que é organizar? É criar um encadeamento de ideias, né? Que vai demonstrar que o seu texto possui uma boa organização, vai hierarquizar as ideias. O que é hierarquizar as ideias? Hierarquizar as ideias é você selecionar, organizar, né? E selecionar. Ó, eu vou colocar isso aqui na introdução. Isso aqui eu coloco no desenvolvimento. Isso aqui eu coloco na conclusão, tá? E vai relacionar, evidenciar que os argumentos e fatos apresentados possuem uma relação coerente. Não são apenas ideias julgadas no papel, gente. A gente fala assim, então, gente, vocês têm que relacionar com outras áreas do conhecimento. Aí a pessoa vai e joga lá qualquer ideia, né? Lá na Antiguidade Clássica, quando o Brasil foi descoberto. Então, isso aí é incoerente, né? Então, você perde muito ponto. Você não fez uma relação com os acontecimentos, não fez uma relação correta, tá? Então, não é só jogar aquilo no meu texto, não. Eu tenho que organizar de uma maneira que vai se encaixar, que o texto vai ficar coeso, coerente, interessante para ler. E vai defender a sua tese, que é o seu ponto de vista, é a qual você deve apresentar preferencialmente ao fim da sua introdução, após contextualizar o tema. Como que eu começo uma redação, gente? Olha, então, quando você vai introduzir o assunto, você pode começar de várias maneiras que eu vou falar mais para frente. Então, de forma coerente e coesa. O que é coerência? É você escrever com clareza, com transparência. Eu tenho que escrever um texto que a pessoa que vai ler o texto não precisa de me perguntar nada ao ler o texto. Eu tenho que escrever um texto para o corretor não ter nenhuma dúvida, né? Quando a gente lê um texto que você precisa perguntar à pessoa o que você quis dizer com isso, o seu texto não está coerente, tá? Então, coerência é o sentido do texto, a clareza, a transparência. E a coesão é a capacidade de ligar as partes do texto, as orações, os períodos, os parágrafos, usar as conjunções, os pronomes, o pronome relativo, os pronomes relativos, né? De modo a realizar um encadeamento lógico de ideias, né? E o texto vai ficar coeso, vai ficar enxuto, né? Tem gente que fala tanto a mesma coisa num texto, né? Então esse texto ele deixou de ter coesão, ele se torna um texto prolixo. E a proposta de intervenção? A proposta de intervenção, essas questões aqui são importantíssimas, gente. Definam a proposta de intervenção de vocês antes de escrever o texto, tá? Então, qual que vai ser a minha proposta de intervenção? Quem que deve fazer alguma coisa? O que é que vai fazer? Quem que deve fazer? O que se deve fazer ou o que vai ser feito? Como que vai ser feito? Para que deve fazer? Então, por exemplo, quem que deve fazer? O Estado? O que o Estado vai fazer? Vai incentivar denúncias. Como que ele vai fazer isso? Por meio de campanhas divulgadas na mídia televisiva. Para que ele vai fazer isso? Para proceder com investigações e levar conscientização à sociedade. Isso aqui, ó, tem que estar dentro do meu texto, na minha proposta de intervenção, para ela ser de forma completa, tá? É a 5ª competência, vale 200 pontos. Então, uma proposta de intervenção incompleta, você perde ponto ali, tá? Olha, gente, então, primeiro, né? Então, vamos começar. Você recebeu a prova do Enem. Primeiro, o que você vai fazer? Você vai analisar o tema. Então, você vai interpretar o texto, ou os textos, né?
e interpretar o próprio tema. Ai, mas eu não entendi. Lê de novo. Tem que ler, viu, gente? Tem que ler. Tem que ser uma leitura atenta, né? Para que você não cometa erros. E entenda bem o tema da redação. Então, para começar, você vai elaborar perguntas sobre o assunto. Faça uma espécie de questionário e reflita sobre os pontos levantados. Isso vai facilitar a percepção de como o tema deverá ser desenvolvido, por exemplo. Qual que é o problema? O preconceito religioso é o problema. E por que isso é um problema no Brasil hoje? Por que isso é um problema? Quais são as causas para esse problema? Vai respondendo lá através de pontinhos, né? E tem solução para isso? Que solução que eu tenho para isso? Como e por que colocar essa solução em prática? Como que essa proposta pode de fato resolver esse problema? Então, isso aqui, é tudo para você fazer antes de escrever o seu texto, tá? Essas perguntas você vai respondendo e vai colocando pontinhos lá no rascunho, não é no rascunho do texto, é no rascunho para você começar, né, a pensar e a organizar o rascunho do texto. É o rascunho do rascunho, tá? Então, depois que você responder essas questões, aí você vai elaborar um projeto de texto. Aí você vai definir com mais detalhes a tese a ser defendida. Eu respondi aquelas questões. Qual que é a tese? Qual que é a ideia que eu vou defender no meu texto? A ideia de que, por exemplo, o preconceito religioso, ele tem fatores culturais, histórico-culturais, né? Então, aí eu vou explicar, através de argumentos, essa minha tese. Então, eu vou definir tudo isso. Você pode até fazer os pontinhos, respondendo aquelas perguntas. Depois você escreve assim, tese, 2 pontos. Qual vai ser a sua tese? Argumento 1, argumento 2, não é? Depois, proposta de intervenção. Além disso, proposta de intervenção. Depois da proposta de intervenção, contexto sociocultural. O que eu vou colocar no meu texto que vai enriquecer, que vai relacionar vai relacionar o tema com outras áreas do conhecimento. Isso tudo, gente, é o rascunho do rascunho, é o planejamento do seu texto, tá? Aí as suas ideias têm que ter sentido, né? Você vai decidir quais serão os seus argumentos para defender aquela ideia, vai mostrar. Então, eu coloquei que o preconceito religioso, ele tem raízes históricas e culturais. Então, aí eu vou mostrar, e eu posso falar primeiro da época do descobrimento, né? Que foi imposta uma religião. Olha, então eu vou organizando aí, aí já tem um argumento, certo? Então, você tem que decidir tudo isso antes. A coerência e a organização vão valorizar cada ponto dos seus argumentos. Quanto mais fácil for para o corretor entender o seu texto, maiores as chances de garantir uma boa nota. Olha, gente, então as competências, né, eu já comentei com vocês, eu vou só ler aqui e eu já expliquei, então eu vou só expor um pouco. Domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, o que é isso? É você escrever de acordo com a gramática, né, com as normas gramaticais, tá? Compreensão da proposta de redação e aplicação de conceitos das várias áreas, né, do conhecimento. Vai relacionar o texto com as várias áreas do conhecimento, né? E escrever um texto dissertativo e argumentativo. Capacidade de selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos e opiniões em defesa de um ponto de vista, né? O conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a argumentação, a questão do pronome relativo, das conjunções, né? A ideia que essas conjunções representam. E a quinta competência é a proposta de intervenção, que vale também 200 pontos, tá? Cada uma, né, dessas questões,
Cada uma dessas competências vale 200 pontos, né? Olha, gente, isso aqui também é interessante vocês saberem. As redações do Enem, elas são avaliadas por 2 corretores independentes, né? A minha redação vai lá para a Bahia e vai lá para um corretor do sul do país, tá? Aí, uma terceira correção é feita em caso de discrepância maior do que 100 pontos na soma total das competências, ou maior do que 80 pontos em uma ou mais competências. Né? Se persistir essa discrepância, né, se for muito diferente, aí o texto é encaminhado para uma banca especial, né, que é formada por 3 membros, que vai atribuir ao texto a nota final. Né? Então, antes de começar a escrever, é necessário se perguntar: por que eu escrevo? Para quem que eu vou escrever? Você vai adaptar o seu texto para o tipo de leitor que você vai escrever. Quem que é meu público? Né? Pensar que você não pode ferir os direitos humanos. O texto pode ser escrito assim, de maneira perfeita, né? Ele pode não ter erro gramatical nenhum, pode ser coeso, pode ser coerente. Mas se ele fere aos direitos humanos, o aluno pode até mesmo zerar a redação, tá? Anotar, gente, é de suma importância. Igual eu falei com vocês. Antes de iniciar o rascunho do texto, vai fazer um tanto de pontinho de tudo aquilo que veio na sua cabeça. Depois você organiza esses pontinhos, decide a sua tese, o argumento 1, argumento 2, se usar o argumento 3, a proposta de intervenção e o contexto sociocultural que você vai colocar. Não se esqueçam, quando você vai escrever, você está com o poder da palavra, tá? Então, você tem que convencer o corretor da sua redação. Que você tem que convencer de que aquilo que você está falando tem fundamento. Então, alguns passos que vocês devem seguir. Leia os textos base, destaque os pontos principais sobre o tema. Depois, escreve tudo que vier à mente de vocês, sem restrição. Vai fazendo os pontinhos. Depois que você fez os pontinhos, organiza essas ideias em frases, né, e palavras soltas. Depois você vai começar o seu planejamento, hein? É o planejamento, não é o rascunho, não. Planejamento da redação, né? Então, você vai observar quais ideias podem ser usadas na introdução, quais podem ser usadas no desenvolvimento. Essa aqui pode ser a minha tese. Isso aqui pode ser um argumento para provar a minha tese, né? Aí você vai desenvolver as ideias e vai começar a escrever o rascunho da sua redação, depois que você selecionou tudo isso. Defina qual será a sua tese e quais serão os seus argumentos, gente, antes de começar o rascunho da redação. Isso é importantíssimo. O título, gente, é um elemento opcional na produção da redação, tá? Embora ele seja considerado como uma linha escrita, não é avaliado em nenhum aspecto relacionado às competências da matriz de referência, né? Da cartilha do INEP de 2019. E já saiu a cartilha de 2020, que fala a mesma coisa, tá? Olha, para efeito de avaliação e de contagem do mínimo de linhas escritas, os trechos que representarem cópia dos textos da prova de redação ou do caderno de questões serão desconsiderados em relação ao total de linhas escritas, valendo somente as que foram produzidas pelo participante. Então, se você copiar textos, parte de texto lá do caderno de questões ou da prova de redação, aquelas linhas que você copiou, elas são anuladas, tá? Na sua redação. Por quê, gente? Porque tem o caderno de questões que tem tem questões de sociologia, de filosofia, de geografia, de história, que podem até te ajudar a fazer, né? Artes, que pode até te ajudar a fazer a sua redação. Mas você não deve copiar nada desse caderno. Você pode escrever a mesma coisa em outras palavras, tá? Gente, quando é que um aluno tira 0 numa redação do Enem? Primeiro, quando ele foge totalmente ao tema. Quando ele não escreve, segundo, quando ele não escreve um texto argumentativo, né? Dissertativo argumentativo. Quando ele tem um texto só de 7 linhas. Quando ele copia
integralmente textos da prova de redação ou do caderno de questões. Quando ele coloca desenho, assina a redação, escreve muita bobagem, né, na prova, desenha, aí também é anulada. Números ou sinais gráficos fora do texto ou sem função clara, parte deliberadamente desconectada do tema proposto. A pessoa, antigamente acontecia muito isso, a pessoa, quando as redações não eram tão sérias, né, e quando o Enem não era levado tão a sério como é hoje, então a pessoa aí escrevia a introdução do texto, depois ela escrevia o hino do Palmeiras, por exemplo, e fazia conclusão, né? Então, hoje, se um aluno fizer uma coisa dessas, a redação dele é zerada. Não pode assinar, não pode colocar nome, apelido, né? Rubricar, nada disso, tá? O texto, se for escrito em língua estrangeira também, ele não é avaliado. E a folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho, não adianta nada. Também zera a redação, tá? O que são as partes deliberadamente desconectadas do tema proposto? É aquilo que eu falei com vocês, né? A pessoa coloca bilhetinho, coloca um hino, coloca receita lá no meio da redação, tá? Então, isso aí não pode acontecer de maneira nenhuma. Olha, gente, procure escrever a sua redação com letra legível para evitar dúvidas no momento da avaliação. Eu falo que a letra ela não tem que ser bonita, não, mas é importante que ela seja o quê? Legível, tá? A letra ela tem que ser legível. Então, se você fugir ao tema, se você não tiver, se a sua letra não for legível, você vai zerar a sua redação. Se você contar um caso na redação, mesmo que esse caso seja de acordo com o tema, ele vira um texto narrativo. Aí você vai zerar a redação também, tá? Olha, gente, então, no Enem de 2018, o tema se referia à discussão sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, uma questão de grande relevância social, não apenas para o Brasil, mas também para o mundo. A partir desse tema também, o que aconteceu? Nós tivemos aí uma proposta de redação mais abrangente, né? Não foi um problema social do Brasil, é um problema de relevância social no mundo inteiro, né? Na era digital, a internet, sistemas de informação interferem no funcionamento da sociedade de diferentes formas, né? Positivo ou não. Então, um aluno que falou sobre outros assuntos, né? Que fugiu ao tema, e então ele o quê? Ele zerou a redação, né? Por quê? Porque o tema está totalmente ligado aí ao universo da internet, tá? Então, nós temos que prestar muita atenção no tema da redação. Gente, então agora eu vou falar como que vocês devem construir cada parte. Primeiro, como que eu construo a introdução do meu texto? O que é introduzir? Introduzir, gente, é chamar o leitor para dentro do texto, para dentro do assunto que é tratado no texto. E eu vou falar com vocês uma coisa, é muito importante o texto ter uma boa introdução. A gente que corrige o texto, a gente começa a ler o texto na hora da introdução. Se a introdução não é boa, você não confia no restante do texto, né? Então, você tem que fazer uma boa introdução, tá? Conduzindo o leitor para dentro do assunto que será tratado. Como que você pode começar o seu texto? Você pode apresentar uma pergunta ou uma sequência de perguntas. Então, você pode iniciar a sua redação fazendo uma pergunta sobre algo relacionado ao tema ou várias perguntas. Só que é importante, se você fizer perguntas, você tem que respondê-las, tá? Ao longo do texto. É obrigatório que você responda a todas as perguntas que você colocou na sua introdução. Conceituando alguma coisa, você usa uma palavra-chave ou uma ideia principal do tema e assim começa bem o seu texto. É a mais usada, viu, gente? É o conceito, em forma de conceito. Você escolhe uma palavra do tema,
né? Intolerância religiosa. O que é intolerância religiosa? Define o que é, tá? Você pode começar com dados estatísticos. É importante citar a fonte, né? De onde que você tirou esses dados, mesmo que seja lá dos textos base, né? Lá do Enem, aí você cita a fonte, tá? Aí você olha lá de onde que foi tirada a pesquisa, né? Ideias contrastantes, né? Então você vai usar conectivos adequados, você vai falar, antigamente era assim, e hoje, como que é? Então esse tema que apresenta dois pontos de vista, ele fica muito legal fazer desse jeito, né? Você pode também começar com uma questão histórica, né? Um acontecimento histórico e relacionar com o tema e chegar lá na tese, lá mesmo na introdução, tá? Não esqueçam que vocês têm que encaixar a sua tese na introdução. Depois eu vou analisar um texto do ano passado com vocês, para vocês entenderem onde que está tudo dentro do texto. Você pode também descrever, que é criar uma imagem mental, né? Então, por exemplo, você vai falar sobre bullying. Então, tristeza, depressão, manchas, essas palavras aí criam imagens mentais. Então, você pode começar o seu texto assim também. O mais usado e assim que o aluno corre menos risco de errar é conceituando, tá? Então, gente, aqui eu dou até algumas ideias para você começar a problematização, né? Como que começa a sua redação? Você pode citar uma área do conhecimento, um filme, né? Fazer uma alusão histórica, começar com uma pergunta retórica. Como seria o Brasil se... né? Depois, você deve respondê-la ao longo do texto. Pode fazer uma comparação com uma série, um assunto de uma série, uma música, uma novela. Você pode comparar o Brasil com outros países ou aquilo que acontece no Brasil e aquilo que acontece em outros países. Pode comparar o passado com o presente. E aqui eu coloquei alguns modelinhos de frases que pode ajudar vocês a iniciar a redação, né? Então, quando você vai falar o que acontece, você pode colocar no país tal, já no Brasil é bem diferente, aí explica por quê, introduz ali a sua tese, né? Ao analisar, aí coloca o tema, percebe-se que é um problema e precisa ser resolvido. A questão né? Então, do problema aqui, ela tem origem quando? Na Segunda Guerra Mundial, na época do descobrimento, tá? A questão nunca foi dada devida importância, visto que acontece aí faz alusão histórica. Quando, o que acontecia? Há muito tempo, né? Tal problema é um problema no Brasil, faz alusão histórica. A música, o filme, a série, o livro, cita aí, que trata aí fala qual que é o problema, mostra uma realidade também vivida no Brasil, explique por quê, o que é. Convivemos diariamente ou com as consequências de quê no Brasil? Já que o A não é um problema atual, né? Ele já existia desde quando? No filme, na série, na novela, tal. Como que é? Já na vida real, isso acontece no nosso país. Então, gente, isso aqui é assim, algumas ideias, né, para vocês começarem, para facilitar a vida de vocês, tá? O desenvolvimento, gente, ele deve ter no mínimo 2 parágrafos. É importante planejar o desenvolvimento do texto, pensar na relação entre os argumentos, né? Então, você vai pensar, as minhas ideias vão somar os argumentos? Vai contrapor? Eu vou mostrar um lado, depois vou mostrar o outro? Quais são as causas, gente? Um segredo da redação do Enem é trabalhar a causa e a consequência.
O que é a causa? A causa é o porquê. O que é a consequência? Consequência é o resultado. Por isso, quando você cria a sua tese, você pode perguntar o porquê dela e fazer argumentos em cima. E você pode pensar nas consequências disso na sociedade. Quais são as consequências? O que a gente está vivendo hoje que mostra? Então, você vai criar argumentos em cima disso, tá? A relação entre os argumentos dependerá do tema. Há aqueles que permitem contraposição de ideias e outros não, tá? Vai contextualizar, gente. O que é isso? Vai relacionar de forma coerente, coesa as informações apresentadas. Lembra que eu falei assim, pode colocar um filme, pode colocar uma série, mas você tem que contextualizar isso, não é só jogar lá no texto, não. Então, tem que tomar cuidado com essa contextualização. Você pode colocar citação, você pode colocar alusão histórica, tá? Então, você pode fazer isso, né? Onde que eu coloco citação, Adenita? Onde ficar melhor, gente. Não tem uma regra para isso. Não, fulano falou que tem que começar com uma citação. Não tem que começar com uma citação. Você pode terminar o seu texto com uma citação, você pode colocar a citação no desenvolvimento, você pode colocar a citação lá na introdução do texto, tá? Não tem regra para isso, gente. Cada um acha a sua maneira de escrever o texto. Cada um acha o modelo que mais vai, que ele mais vai se adaptar, né? Então, é assim que é certo? É assim que é certo? Eu tenho que fazer desse jeitinho? Não, gente, há várias maneiras de escrever um bom texto, tá? Então, e eu posso colocar alusão histórica, né? Eu posso colocar na introdução, posso colocar no desenvolvimento também, tá? Na conclusão, acho que fica meio difícil, mas dá também para contextualizar, tá? Então, gente, é preciso ter conexões onde os pontos se encontram, não é só jogar a ideia lá, não. Eu tenho que contextualizar as minhas ideias para melhorar a argumentação, melhorar o ponto de vista, certo? Olha, gente, então, aqui, ó, análise de um parágrafo contextualizado de uma redação nota 1000. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948 pela ONU, assegura a todos os indivíduos o direito à educação e ao bem-estar social. Entretanto, o precário serviço de educação pública no Brasil e a exclusão social vivenciada pelos surdos impede que essa parcela da população usufrua desse direito internacional na prática. Com efeito, evidencia-se a necessidade de promover melhorias no sistema de educação inclusiva do país. Então, esse texto aqui, né, ela contextualizou o quê? A questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela colocou, né, na primeira frase, ela fez essa contextualização, ela mostrou, uma oposição, que na realidade, isso não acontece, não é? Então, ela contextualiza mostrando a realidade que vai contra essa declaração, tá? E aí, ela já tem a tese. Qual que é a tese dela? Na introdução dela, ela já colocou a tese que é: evidencia-se a necessidade de promover melhorias no sistema de educação inclusiva no país. Então, por que evidencia-se essa necessidade? Aí ela já vai desenvolver, aí ela já vai explicar através de argumentos. Então, aqui, a tese, gente, ela tem que aparecer evidenciada, ela tem que aparecer lá na introdução, tá? Então, ela mostra essa tese e ela vai mostrar também os dois argumentos que serão desenvolvidos ao longo do texto, né? Que é o precário serviço de educação pública do Brasil e a exclusão social, né? E ela colocou a Declaração Universal dos Direitos Humanos para contextualizando o texto aí, tá? Olha, gente, a conclusão é o último parágrafo. É importante você voltar lá na introdução para fechar o seu texto, voltando na introdução.
apresentar a proposta de intervenção de forma detalhada, reafirmar a sua tese, que, tá vendo que é o que eu falei, né? Que é voltar lá na sua introdução, tá? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Por hoje é só.